conhece, o Tiago é um cara, um alagoano, que decidiu ajudar, pegar nas mãos das pessoas que não têm acesso à leitura. Então, o que é que ele faz? Ninguém melhor que ele para explicar, mas ele inspira as pessoas a lerem. Ele inspira as crianças, pessoas que não têm acesso. E o livro, que pode fazer uma diferença enorme na sua vida, ele, através do trabalho do Tiago, tem chegado a muita gente. Mas antes, Tiago, da gente iniciar, tá para valer, eu queria convidar você que nos segue, ou que não nos segue ainda e está assistindo, para você ir lá no nosso canal, no YouTube, e se inscrever, acionar o sininho, receber as notificações, enfim. E, inclusive, mandar esse conteúdo para muita gente, de repente para pessoas que precisam tanto saber a importância do livro. Ok? Vamos lá, Tiago. Eu queria agora atualizar as novidades. Como esse episódio vai chegar para o Brasil todo, e algumas pessoas não te conhecem ainda, vamos logo definir como começou essa ideia de você lidar e trabalhar com livros. Em que momento nasceu isso no seu coração? Então, essa é uma história muito legal, porque o livro ele começou a fazer parte da minha trajetória de vida como ser humano a partir dos 12 anos de idade, né? Antes disso, né, eu sempre costumo até falar que existe o Tiago antes do livro. Perfeito. E o Tiago depois do livro, né? Então, é uma história bem bacana, porque antes do livro eu me considerava uma criança invisível. Tá. E esse sentimento de invisibilidade, né, uma criança que nasceu no interior do estado, numa situação de vida muito difícil, né, e quando o livro entra na minha trajetória, eu consigo perceber como o trabalho da literatura, o trabalho do livro, das palavras, das histórias, começam a me conectar com um mundo novo, um mundo que eu não conhecia. E depois desse primeiro ato, né, desse primeiro momento ali de encontro com o livro, eu comecei a despertar no meu coração o interesse, né, de levar esse momento para outras pessoas, para crianças, para adolescentes. Mas, lógico, eu também era uma criança, né? Também então eu ainda estava ali tentando entender como que aquilo tinha acontecido e como que tinha sido tão natural. Então, eu costumo sempre dizer que o livro entra nas nossas vidas de uma forma muito natural. Verdade. Né? E o mais interessante, isso é que ele não pede licença. Ele vai entrando e vai se fazendo parte ali da nossa vida através de uma história, de um conto, de um momento de reflexão, de uma passagem que você achou interessante e despertou o interesse para procurar mais sobre aquele assunto, sobre aquele determinado assunto. Então, isso é muito importante a gente sempre frisar. E como uma criança curiosa, ávida pelo conhecimento, eu comecei a interagir ainda mais com os livros na biblioteca da escola que eu estudei a minha vida inteira, né? Que é a Escola Estadual Padre Aurélio Góes, que fica na cidade de Junqueiro, aqui no estado de Alagoas. E a partir desse momento eu pude, de fato, entender que o livro seria papel, né, teria um papel e seria peça fundamental na minha trajetória, no restante aí da minha existência durante Vou fazer uma essa conta fase. aqui para de repente vou até descobrir tua idade. Vamos lá, isso é importante falar. A pergunta é, tu tinha na casa dos 12, 13 anos, né? Era um adolescente, uma criança, e hoje você ainda faz esse trabalho, está fazendo, você vive, respira e trabalha com isso há quantos anos mesmo? Então, o projeto nasceu assim que eu me formei. Então, 10 anos depois... Ah, tá. Quando A sua experiência aconteceu, passaram alguns tempos, você foi estudar. Passou um tempo, então eu já tenho mais ou menos 11 anos que eu venho trilhando o caminho da educação, viajando por cidades, lugarejos, vilarejos, ONGs, aldeias indígenas, fazendo esse trabalho de democratização ao acesso a livros. Então, assim, o livro nesses locais que a gente percorre, que a gente desembarca, que eu sempre costumo falar, hoje a gente vai desembarcar na cidade X, com a mochila cheia de livros e etc e tal. Hoje a gente leva caixas de livros. Já tem mais ou menos 11 anos, então tenho bastante orgulho desse tempo, onde a gente tem impactado vidas, transformado vidas e principalmente aprendido com as pessoas que a gente tem esse caminho, né? Então, Tiagão, eu vou te falar, cara, eu particularmente acredito muito, desde quando eu conheci o teu projeto, que eu fiquei fã, e por um motivo simples, pelo fato do livro também na minha vida ter sido impactante.
Eu venho de um berço também muito humilde, né? Muito, muito, muito mesmo. Só não tenho a história de que passei fome. Essa eu não tenho, graças a Deus. Mas, assim, privação de tudo quanto é de luxo, de tudo quanto é de acesso, enfim. Mas o livro fez a diferença. Não, total. Eu não vou aqui roubar sua cena, porque o protagonista desse episódio é você, mas... Você sabe que eu sempre, né, quando eu venho aqui, eu não venho só para explanar o projeto, eu venho também para aprender e sair daqui, né, alimentado com histórias, com inspiração, para poder contar também tua história nos lugares onde a gente vai. Sim. Já que você falou isso aí, eu obviamente vou te dar um gancho para você falar bem mais ainda da tua história, de tantas andanças suas, né? Sim. Mas, rapidinho. Uma vez eu tenho um primo que ele estava numa fase difícil e ele passou um dia na casa da minha mãe me falou, eu fui lá visitá-lo, percebi ele estava muito abatido mesmo, algumas coisas da vida, e eu fui e comprei um livro, olha a história do livro, chamado A Mágica de Pensar Grande. Uau! Um livro massa, velho, que esse livro foi um dos livros que transformou minha vida também, expandiu minha mente. Sim. Todo mundo nasce, todos sabemos, que sem saber de nada, vai aprendendo. E dependendo do caminho que você percorra, você aprende mais ou aprende menos. Sua mente vai expandindo. E esse livro ajudou demais. A Mágica de Pensar Grande. Comprei esse livro, li, poxa, grifei ele todo, amei e tal. Aí esse meu primo, nessa situação, eu fui comprar esse livro e dei ao meu primo. E ele seguiu a vida. Abracei, conversei com ele um pouco, disse, cara, esse aqui é um presente para você, quando você puder ler, eu acho que ele pode te ajudar e tal. Passado alguns anos. E ele foi, daqui a pouco eu percebi, soube que ele superou, estava bem. E não tive notícia também da importância ou do papel do livro. Beleza. Mochileiro, Tiagão, anos depois, mais anos mesmo, tipo assim, sei lá, mudança. 15, 20 anos já estava assim. Aí eu estava no trânsito, meu telefone toca. Pá, eu atendo. Hugo, meu primo. Oi, primo, tudo bom? Caramba, velho, é você e tal. Eu fiz questão de parar o carro para não dirigir, falando. Parei o carro. Rapaz, quanto tempo, tal. Detalhe, não era o primo que eu dei o livro, era o irmão dele. O irmão dele, só isso. Aí ele, começou a conversar outras coisas, tudo. Daqui a pouco ele disse, primo, ele falou dos assuntos, queria vir a Maceió, e disse, mas eu queria falar de um livro que você deu ao Jordão, que é o irmão dele. Eu não lembrava. Aqui. Ele não mora aqui, ele é de fora de Maceió. Eu não lembrava do livro que eu tinha. Na hora eu não lembrei. Você não deu o livro Jordão, pô? O livro A Mágica de Pensar Grande. Eu disse, sim, lembrei. Foi. Ele disse, cara, eu fui na casa do Jordão. O Jordão tá bem pra caramba. E eu tava meio pra baixo. E tava um livro lá jogado na cama, lá na cabeceira, tudo. Ele, quando pegou o livro, disse, eita, que livro massa. Mano, deixa eu levar esse livro pra eu ler. Foi já o que te deu, meu primo, tudo. Aí ele disse, leve, eu já li. Ele pode levar. Bicho, resumo. Hugo disse pra mim que esse livro mudou a vida dele. Quando ele leu o livro, ele descarregava caminhão numa distribuidora de material de construção. Caramba. E ele tomava conta dessa coisa de descarrego. Ele era um cara encarregadozinho ali, mas subia nos caminhões suado, tudo. Ele, quando leu o livro, ele disse que vou mudar minha vida. Chegou pro dono do negócio. Você vê aquele momento. Cara, olha, eu vou te falar, na hora que ele contou, me arrepiava todinha, a lágrima descia. Eu disse, cara, que bizarro, velho, é animal isso. Ele disse, pedi demissão, o cara não queria me liberar, o cara não queria me perder e tal, ele pediu demissão. É meio que uma libertação. Bicho, assim, né? esse cara, ele inclusive gravou comigo aqui no TheCast, viu? Esse primo. Vou procurar esse no outro nível, cara. É o Hugo. Hoje ele mexe com produtos naturais, medicina integrativa, a mente dele abriu, o cara começou a fazer cursos. O cara tá reconhecido nesse mercado e ele conta para todo mundo o livro que o Jaelson deu ao Jordão, meu irmão. Pois é. Que ele achou o livro lá jogado, entre aspas, né? Porque assim, já tinha lido, tava guardadinho lá e tal. E ele leu. Eu tô falando isso, não estava no meu script, para corroborar com o teu trabalho, cara. O teu trabalho, eu não tenho a menor dúvida que existem histórias provocadas pelo seu trabalho que você sequer conhece. A gente sempre tem essa sensação de que o trabalho, ele, no seu, digamos assim, na sua visão geral, né, parece uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, né? Você pode chegar muito bem numa livraria, num sebo, num alfarrábio, fazer um investimento de compra de livros e
poder fazer uma atitude nobre, sei lá, no dia do livro eu quero fazer uma ação e distribuir livros, ou libertar livros em praças públicas, ou em ponto de ônibus, ou então a primeira pessoa que eu encontrar eu vou, sabe, presentear esse livro, e com esse livro. Então, mas ao mesmo tempo, a profundidade desse ato te leva a um lugar que você não consegue explicar depois, porque você fica com várias perguntas na sua mente, com várias interrogações. Será que aquela pessoa leu aquele livro? O que foi que aconteceu depois? Você fica com aquela Mas, cara, curiosidade. A semente, né? foi plantada. Não, então. Livro é semente. O ato de você plantar uma semente, de você poder provocar uma mudança através do livro, ele já está feito. É divino. Então, aquela pessoa, quando ela se abre para esse universo, jamais ela será uma pessoa igual. Né? Então, assim como o Tiago da Silva não é mais o Tiago da Silva que há tempos, certeza. né? Eu era uma criança muito, digamos assim, eu era muito danado na escola, né? Dava um pouco de trabalho. Eu sempre fui um aluno muito bom. Criança danada, conhece alguma, Matheus? Conhece alguma, não, né? Eu sempre estava na sala de aula participando, lógico, né? Queria aprender, sempre tive esse ímpeto pelo conhecimento, por aprender mais. Mas eu era uma criança que ao todo tempo estava em atividade, sabe? Respondendo questões, questionando e etc e tal. E o livro ele veio para me trazer uma certa calmaria, né? Então quando eu encontro o livro, eu estava num momento assim, poxa, será que eu não queria matemática, né? Eu gostava de matemática, física. E quando o livro consegue prender a minha atenção, né, eu encontro uma nova roupagem do Tiago da Silva. Que massa. Tiagão, mochileiro, cara, esse nome é sugestivo. Total. Eu quero saber, eu acho que isso aí foi o start, né? Você hoje tem o seu nome, que é um nome legal, mas você associou ele a uma marca, né? Sim. O mochileiro pelo mundo, né? A gente tem o mochileiro pela educação. O mochileiro pela educação, cara. De onde surgiu isso aí? Que momento, assim, você apertou o play, apertou o botão, entendendo que isso seria a sua vida? Porque a gente percebe que isso é sua marca. O Tiago Silva, o mochileiro pela educação, eu não conheço outro, se existe eu não conheço, que tem essa visão. Em que momento você apertou o play e criou essa marca? Então, essa marca, né, o Mochileiro pela Educação, ela surgiu num momento muito, eu considero até engraçado, né, um momento onde eu estava de forma natural, né, fazendo o que eu fazia sempre diariamente, assim, eu peguei uma certa quantidade de livros, coloquei numa mochila e tirei uma foto muito simples, minha mãe arrumando a mochila. E tirei essa foto e fiz um post numa rede social minha, né? No Facebook. Na época eu usava muito Facebook. Boa. E daí o Eduardo Seton, grande amigo meu, né? Um grande amigo nosso. Ele, com a gente inclusive, boa. um abraço, Eduardo Seton. Você é um cara também que tem uma história muito... que se conecta muito com a história do Mochileiro pela Educação. Ele foi certeiro. Ele falou, você é o mochileiro pela educação. E aí eu comentei lá, né, com ele, disse, cara, não sou mochileiro pela educação. Eu tinha um projeto chamado Conversando sobre Carreira, então, para mim, naquele momento, Conversando sobre Carreira era suficiente. Mas aí as pessoas começaram também a falar, você é um mochileiro pela educação, olha só, se essa mochila falasse, uma mochila de conhecimento. Então, naquele momento eu percebi, e aí é muito importante a gente perceber o momento que as coisas podem dar certo, que aquele, né, foi um presente, né, uma coisa muito natural, certamente ele falou ali de uma forma bem espontânea, mas foi um presente, né, ter dito que eu era um mochileiro pela educação, e daí eu percebi que o nome era muito legal e que a gente poderia trabalhar em cima daquele projeto. Porque eu já viajava para muitas cidades, já visitava muitos lugares, já visitava muitas escolas, eu recebia, inclusive, muito não das escolas, né, porque era uma coisa nova, as pessoas não tinham uma certa confiança ainda sobre o que iria ser feito durante o projeto, mas eu percebi que com um nome mais forte, com um nome mais sugestivo, a gente poderia chegar mais longe e ir quebrando, né, essas barreiras. A repetição dessa frase, dessa palavra, né? O mochileiro. E foi nesse momento que eu lembrei de uma frase que eu escutava muito,
sempre que eu li o livro Os Miseráveis, né? Então, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Caramba. Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. E a partir daquele momento, transformar a minha dor, né? A dor de você, às vezes, não ter um tênis legal, de você, sabe, não ter uma mochila legal para ir para a escola, que era o que eu pensava. Será que eu nunca vou conquistar essas coisas? A educação e o livro pôde me fortalecer, fazer com que eu pudesse contar a minha história de uma outra forma. De outra forma, de uma outra forma diferente. Essa frase é surreal, eu acho muito interessante. E você, Tiago, eu acho que assim, a gente tem algumas coisas em comum. Sim. Uma delas, acho que a principal, é essa de um berço, né? Que a gente vem de uma criação que não estávamos, de fato, à margem, a gente estava inserido no contexto social, mas de forma muito pouco intensa, né? Sem esses acessos. Eu sonhava em ter uma basqueteira olímpica. Pois é, então. Putz, né? Uma carteira, meus colegas tinham umas carteiras FICO, daquelas carteiras de marca. Eu, caraca, velho. E que não é pecado, né? Às vezes a gente fala assim, cara, você sonha com o material, mas sabe quando você tem um desejo no seu coração de que com o suor do seu trabalho você pode conquistar as coisas e que não tem nada, assim, não tem nenhum pecado nisso, não tem nenhum erro. Eu tinha, não vou chamar de inveja santa, algumas pessoas até brincam, né? Mas assim, não era inveja, mas era aquela admiração, porque tinha esses acessos. Eu não, graças a Deus eu nunca tive. E por incrível que pareça, do limite da humildade, pra você ter ideia, eu criancinha assim, eu tinha um amigo, né, que estudava inclusive na mesma sala, que ele era de uma outra família, né? Você via que ele tinha os acessos, né? Pelas roupas, por tudo. E uma coisa que eu me achava interessante é que quando tocava o recreio, aí todo mundo corria para a fila da merenda, né? E eu era da fila da merenda, pô, comer lá. Eu também. Olha aí o meu tamanho foi. Eu chego nas escolas, o pessoal chegou na hora do recreio, né? Do intervalo, chegou na hora do lanche. Eu cheguei na melhor hora, né? Então, caraca, assim, que massa. Se alimentou de conhecimento, agora vamos para merenda, né? Vamos pra merenda. E eu ia para a fila da merenda, velho. E esse amigo, né, que estudava, ele tinha uma cantina que era cantina privada, né? Que você pagava o lanche ali, né? Lá no Cônigo Machado. E ele nunca ia pra merenda, ele só ia pro outro. Entendi. Né? Ele só ia pro do rico lá e tal. E eu vi ele comendo misto. Aqueles mistos gostosos, quentinho, né? Sabe. Feito que é pago, né? E, putz, aí eu olhava assim, caraca, velho, um dia eu queria, porque eu cansado da merenda, né? Aquele negócio do governo lá. Sempre a gente tem, né? Experimentar coisas novas. Experimentar, eu doido pra comer um misto, né? Hoje, graças a Deus, isso aí foi passado, faz parte da infância. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, desse sonho, enquanto criança, enquanto adolescente, de superar, subverter a sua realidade de vida, que graças a Deus foi o que aconteceu, e no teu caso, numa linhagem tão nobre assim, porque meio que você não foi egoísta, tipo assim, o livro me ajudou, beleza, mas eu vou fazer dele um meio para ajudar outras pessoas, não é assim? Eu sempre costumo falar que a gente sempre estava numa trincheira, sabe, num confronto. Sim. Eu estava do outro lado da barricada, e aí quando o livro veio e proporcionou esse momento de abertura de um novo horizonte para a minha vida, né? Eu nunca tinha ouvido falar em universidade, em faculdade, não sabia que existia que depois do ensino médio vinha mais coisas. Então o livro, a partir do momento que eu pude conhecer novas histórias, que eu pude entender esse universo, eu disse, cara, tem outro local, então vou atravessar a barricada. O livro me deu o horizonte, como eu tinha falado no início, eu me reconheci uma pessoa visível, então conhecer novas palavras, enriquecer meu vocabulário. Tu participou do TED? Participei do TED, tem um TED lá em 2016, chamado Tiago Silva Viajando na Educação. Massa. Que foi um momento bem transformador também, um divisor de águas na minha trajetória. Cara, isso é surreal, tu saiu do Junqueiro, com todo respeito, Junqueiro é uma cidade boa de Alagoas, eu conheço Junqueiro. Sim. Mas assim, a gente sabe, Alagoas em si já é um estado pequeno, né? Eu me orgulho disso aqui, mas a gente reconhece. Sim. Aí tu sai de Junqueiro e tu vai lá dar uma palestra no TED, cara. Então assim, Tiveram muitos momentos dessa trajetória do Mochileiro pela Educação que a gente sempre fala sobre o plantio e sobre a colheita. Sim. Né? Então, assim, trabalhar com consistência, com afinco, aprender, aplicar. Principalmente eu não adiantava nada ler tanto,
ler muito, ler com qualidade, se eu não aplicasse nada daquilo que eu estava lendo. Então, eu pude, primeiramente, a partir das histórias, me provocar, né? Sim. Então, ver uma personagem e poder daquela personagem extrair alguma competência interessante que pudesse servir para o meu dia a dia. Depois desse momento, mostrar para as crianças e para os jovens os quais eu tinha contato que aquela história era uma representação de alguma realidade que ele pudesse encontrar no momento da sua vida. Em algum momento ele iria encontrar, assim como eu encontrei nos Miseráveis, no Corcunda de Notre Dame, no Ensaio sobre a Cegueira, no Pequeno Príncipe, no Alice no País das Maravilhas. E aí a gente vai aumentando a forma de ver, né? E depois ler livros mais técnicos que falam sobre a minha relação com o trabalho, sobre a minha existência no mundo, e sem nunca abandonar também a leitura da Bíblia, que é, para mim, parte essencial da vida do ser humano. Então, a partir desse momento, poder mostrar esse universo para as crianças e para os jovens e dizer, olha, isso aqui é um instrumento importante, mas que só vai fazer sentido para você se você puder tomar posse do livro e, a partir do ensinamento extraído dele, você puder aplicar no seu dia a dia. Você puder mostrar para as outras pessoas que você também tem condição e capacidade intelectual de poder conquistar o seu sonho, de poder conquistar o seu objetivo. Afinal, o que a gente não, o que a gente quer, o que a gente busca, senão um reconhecimento pelo aquilo que realmente somos. Tiagão, eu vou fazer uma pergunta bem difícil para você, mas eu vou eu gosto de perguntas difíceis. Você já leu livro pra caramba, acessou a vários que de repente não leu, mas tem conhecimento. Se você fosse eleger aqui o melhor livro, né? Vou falar de dois aqui. Eu sei que tem vários, mas eu vou falar de dois. Que os outros não fiquem chateados. Mas qual foram os dois melhores livros que, Tiago, que faz parte da tua trajetória? Eu acredito que, como eu falei, o primeiro foi Os Miseráveis, que foi um livro que foi, assim, o despertar, né, para o meu mundo da leitura. E muita gente até pergunta, mas você leu o livro, né, com 12 anos, a obra completa? Na verdade, para inserção e para iniciação, para introdução literária, eu li um livro, um resumo dos Miseráveis, uma adaptação mais para os jovens, até porque eu estava numa idade que, para quem não tinha lido nenhum livro ainda, ler um resumo dos Miseráveis já foi um avanço incrível e me despertou de fato. Depois eu comecei a ler livros mais com umas páginas, sabe? Com a leitura mais densa, com uma linguagem até mais considerada um pouco mais rebuscada. E eu acredito que um livro que fez todo o significado na minha vida foi São Bernardo, do Graciliano Ramos. Eu fico muito, às vezes, até dividido entre Vidas Secas e São Bernardo, mas São Bernardo, para mim, chega mais próximo do que eu queria no momento em que eu li aquele livro. Interessante, você falando aí, Graciliano Ramos tem uma história ramificada em Palmeira dos Índios, né? Sim, ele é de Quebrangulo, né? Nasceu em Quebrangulo. Isso, e tem Viçosa também, ele tem uma história, né? Ele morou lá em Viçosa. Então, o livro que tu leu foi São Bernardo, foi? São Bernardo. Interessante, tem um hotel São Bernardo em Palmeira. Então, agora eu associei. Então, você vai fazendo as conexões. Então, foi Os Miseráveis, que marcou tua vida. Os Miseráveis, do Vitor Hugo, e São Bernardo, de Graciliano Ramos. Agora, lógico, como você falou, foi uma pergunta muito difícil. Eu li muitos livros durante toda a minha Se os livros falassem, ia falar aqui, ia mandar uma mensagem aqui, ó. Você quer isso? Pô, você gostou de mim? Tá me menosprezando. Mas como eu sempre falo, existe livros para determinados momentos da sua vida. Sim. Só um livro que ele é um livro atemporal, que com certeza qualquer momento da sua vida, independentemente da situação que você esteja passando, ele certamente vai ter a mensagem importante para você, que é a Bíblia. Bíblia Sagrada. Né? A Bíblia Sagrada. Eu acho que o seu trabalho, me desculpe, mas eu vou interromper assim, o seu trabalho é endossado definitivamente pela eternidade através da Bíblia, porque foi o meio que Deus, o Criador, para nós cristãos que acreditamos, né, encontrou para registrar e nos ensinar a Bíblia, que é uma biblioteca. Com certeza. A Bíblia não é um livro só, você tem ali uma biblioteca. A inteligência, e olha que não é de agora, não foi o chat GTP, não foi nenhum desses, não. Aí, meu amigo, foi de bem antes.
a inteligência divina de ter inspirado seres humanos, que aí alguém diz, não, mas esse livro foi escrito por gente, por homem, sim, era para ser por quê? Pelo bicho? Né? Assim, é por homem mesmo, agora só que inspirado por Sim, Deus, né? sim. Então, cara, eu só resisto a isso. Seu trabalho tem essa inspiração. E a Bíblia faz parte desse seu contexto. Claro, claro. E eu acho que sempre que a gente passa por esses momentos assim, seja de turbulência, de apreensão, de ansiedade, até no momento da bonança mesmo, né? Você tem Sim. que ir lá e tem que agradecer sempre pelas conquistas que você tem feito. E eu sempre faço essa retrospectiva, né? Quem era o Tiago há 11 anos atrás, que tinha Sim, uma ideia de projeto, que tinha, sim, sabe, um sonho que estava muito incipiente. Eu escutava muito, sonhador, né? sim. Esse cara é muito sonhador. E eu É. Pô, aceitava esse ainda termo, bem. porque, Alguns né, dizem o assim, Fernando elogiando, Pessoa diz, outros dizem né, assim, é meio com um doidinho mesmo, né? pejorativo, né? É meio doidinho O, mesmo, tal, o né? Fernando Pessoa tenho em mim todos os sonhos do mundo. E eu quero ter todos os sonhos do mundo em mim. Que Né? Eu massa. quero fazer com que esses sonhos eles possam inspirar a transformação da vida de muitas pessoas. Então, não é uma coisa distante chegar uma mensagem para mim de algum jovem, de alguma criança, falando que aquele livro que outrora eu pude doar, eu pude fazer uma doação na sua escola ou presenteá-lo, transformou e mudou a vida dele também. Então, Muito é bom. isso. Uma pergunta, você já se sentiu só nessa jornada? Porque assim, teu trabalho é um trabalho legal, mas pouca gente faz, tá junto. Imagina você colocar uma mochila e fazer uma viagem e ter esse objetivo, mas sempre sozinho e tal. Você já pensou em desistir ou pelo menos desanimar assim, pô, não tô sozinho. Eu fico falando, as pessoas me escutam, mas A voz sozinha fazendo. que clama no deserto. E aí? A solidão, tia. Na verdade, solidão, eu nunca senti nessa jornada. Mas em alguns momentos eu optei pela solitude, de poder entender de fato qual era o DNA do Mochileiro pela Educação, né? Quais eram os objetivos, as metas, os indicadores que a gente queria procurar e que a gente queria manter ali, o que de fato faria com que o Mochileiro pela Educação tivesse um reconhecimento nacional, né, Certo. que a gente pôde conquistar. E em alguns momentos esse é um trabalho muito de dentro para fora, porque na verdade toda empresa, um projeto, uma ONG, uma instituição, ele tem o DNA do seu fundador. Sim. Lógico que quando você vai trazendo mais pessoas para o seu time, você vai trazendo novas características, novas ideias, vai rolando um brainstorm, vai tendo ali outra percepção no olhar, uma evolução, um desenvolvimento. Mas a pedra fundamental Sim. sempre vai ter ali uma frase, um momento, um insight, aquele momento que provocou o Perfeito. nascimento daquela ideia. Então, em alguns momentos, eu pude compreender que seria eu que tinha que colocar a mochila às costas. Brainstorm, você faz com quem então? Brainstorms eu faço tem um time hoje, né, do Ah, Mochileiro pela tá. Que Educação, que a massa. gente administra, né, a parte administrativa, financeira, né, tem o Antônio lá Sim. que vai tocando, que vai dizendo, Que olha, massa, isso que aqui dá para massa. fazer, isso aqui não dá, né, Perfeito, tem o perfeito. time dos apoiadores, né, que fazem parte também do nosso Que projeto, massa, velho. Ciranda Cultural, o Livro Presente, a gente tem essas parcerias e também a gente vai sempre consultando, né, Sim. pessoas que estão ali na lida, no dia a dia, né, parceiros de startups, de empresas É. que têm já uma experiência que vai mostrando para a gente, porque é um caminho a seguir. Porque o que acontece? Muita gente pergunta, o Mochileiro pela Educação é uma ONG? É um instituto? O que é o Mochileiro pela Educação? Nós somos uma empresa, nós somos um negócio de impacto social, balizado no ODS 4, que é Educação de Qualidade, e a gente procura, através da distribuição de livros, poder atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que massa. Então, a partir desse momento, eu pude entender que seria possível viver do Mochileiro pela Educação e poder causar um impacto social alinhado a essa trajetória. Então, é muito claro para mim hoje como que funciona o Mochileiro pela Educação. Mas, no início, como você falou de solidão,
falar sobre montar uma ideia, era sonho, tinha crítica, como eu falei, tinha muita porta fechada. Com certeza. Esse menino sonha demais, ele tá, sabe, não vai dar certo, tá viajando, talvez não sei quanto tempo vai durar, né? Até num momento assim de muita incerteza, as pessoas, será que não está na hora de você mudar o seu foco, do seu objetivo? Mas sabe quando a gente acredita que vai dar certo? Isso é que é o bom. Você, lógico, você vai aceitar o conselho para crescer, para poder se desenvolver, para poder ir abrindo caminhos, porque não é fácil. Sim. Eu sempre falo isso, né? Não é fácil, mas é possível. Sim. E aí a gente vai criando estrutura, a estrutura básica, a solidez para poder galgar novos desafios. E muita gente fala, Alagoas está pequeno para você, tem que ir para outro estado. Não, eu vou falar sobre isso, inclusive. Você está em Alagoas, mora aqui, obviamente você precisa escolher um lugar para morar, mas você já não é mais só de Alagoas, né? Você percorre o Brasil. Antes de chegar nos dias atuais, e aí eu vou querer falar, ouvir, inclusive, a sua realidade atual, de quando a gente se viu até hoje. Eu sei que agora você é pai, né? Tem uma filha linda, maravilhosa, enfim, está numa realidade de vida. Mas nessa trajetória, até chegar agora, que a gente vai chegar, eu quero ouvir de você, momentos marcantes. Me fala sobre alguns. Olha, você teve presente aí em mídias nacionais e tal. Então eu queria que você escolhesse e fizesse aí na linha do tempo momentos marcantes do Mochileiro pela Educação. Sabe, tem muitos momentos marcantes dessa trajetória que eu sempre costumo falar que eu nunca mais vou esquecer. É como se tivesse registrado ali. Tá. Na sua... Não como uma tatuagem na sua pele. Não, né? Falar em tatuagem. Eu tava olhando a tatuagem do cara. Ele é profundo. Só demonstra aí o outro braço aí pra gente ver. Isso, olha aí. Cara, isso aí porque na câmera é um caminho. Ele tem a primeira que ele percorreu, né? De Maceió a Arapiraca. Isso. Eu percorri primeiro de Águas da Prata a Aparecida. Tá. Foi uma caminhada que é considerado o Caminho da Fé, que é inspirado, inclusive, no caminho de Santiago de Compostela. Massa. Então, 2 fundadores lá dessa cidadezinha, Águas da Prata, em São Paulo, resolveram criar esse caminho para poder provocar e convidar outros peregrinos, como eles consideram, chegar até a Aparecida do Norte. Quantos quilômetros? 318 quilômetros a pé. Eu tô para fazer 20, Matheus. Eu tô penando aqui, pensando. O cara fez 300 e... cara, e aí, aumentou tua fé? Aumentou, com certeza. Esse caminho aqui, ele mudou drasticamente, assim, muito do que eu considerava, até naquela sua pergunta sobre solidão, né? Tinham dias que eu passava 15 quilômetros sem ouvir a voz de ninguém. Caraca, velho. Então, assim, eu nasci no barulho, eu cresci assim. Se eu passar 1 hora sem ouvir a voz de ninguém, eu acho que era uma experiência assim, e tanto. E assim, tinham dias que realmente eu sentia a presença de Deus naquele momento. Amém. Eu creio nisso. E tinha dia que a minha água acabava. E do nada aparecia ali um córregozinho de água limpa. Eu ia lá. E olha só, com dinheiro para comprar água. Então, às vezes a gente faz essa analogia, essa comparação, né? Eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Eu era rico, mas daquilo que o dinheiro não compra. E um negócio que você tanto precisava naquele momento. Naquele momento. Para mim isso é emocionante. Então, mas esses eu te momentos marcantes. Continua. Eu te cortei, mas agora volta para eles. Esses momentos marcantes dessa trajetória. Eu acho que o primeiro momento marcante foi a primeira vez que eu li para minha mãe. Caraca. Que a gente não tinha o hábito de ler, assim, em família, né? Então, eu cheguei com um livro e li, assim, e mostrei olha, isso aqui é um instrumento importante, poderoso, que vai mudar a nossa vida. E eu não queria que o livro mudasse, a educação mudasse só a minha vida. Eu queria que ele mudasse, transformasse primeiro a vida da minha família e depois aí nasceu o desejo no coração de um dia, quando eu me formar, eu vou devolver à educação tudo que ela fez por mim. E isso seria de forma itinerante, viajando dos lugares do Brasil afora, para poder mostrar também para as crianças e para os adolescentes que é possível, através da educação, mudar a sua realidade, né? E cada um com seu tempo, no seu momento, com o que você tem ali como estrutura.
Sim. E esse momento foi marcante. Depois, acho que um momento muito marcante foi a primeira palestra, né? O primeiro momento que eu distribuí os primeiros livros. Antes de você ir para o segundo aí, eu vou fazer menção, cara. Para você como filho, para você, da sua história infantil, ler para sua mãe deve ter sido assim, Foi um momento realmente e muito transformador. Minha mãe é uma pessoa muito simples, né? Então, ela foi criada e passou por muitos momentos difíceis na vida dela, né? Criar 4 filhos sem a presença paterna e ter esse desafio. Hoje a gente dialoga muito, eu sempre pergunto, como você falou, agora eu tenho uma filhinha, então eu sempre pergunto para minha mãe como foi, né? Como era o Tiago bebê? Porque, sabe, Jair, eu não tenho nenhuma foto quando eu era criança. Caramba. Nenhuma foto. Só tenho uma foto sentadinho numa cadeira, aquelas cadeiras de ferro com aquele estofado de plástico. Lembro. Pronto. Os interiores eram muito comuns. Uma fotozinha minha. E eu perguntei para ela, por que eu não tenho nenhum registro, bebê? E ela disse, eu não tinha dinheiro. A gente comprava comida ou tirava foto. Isso mesmo. E então eu achei bem interessante. Inclusive, a Marta, jogadora, tem uma história parecida. Ela não tem nenhuma foto. E aí o pessoal do Globo Esporte fez um álbum dela usando inteligência artificial. Caraca. Ela pequena e ela ficou super emocionada. Então eu não tenho nenhuma foto. E esses desafios que a minha mãe atravessou, poder mostrar para ela um mundo através dos livros, foi um momento assim, bem marcante, bem delicado. Foi um momento muito sensível também para a gente poder, né? Porque ela não conhecia, ela não sabia o que era faculdade, universidade, ela não tinha essa visão de mundo. E não era culpa dela. Nunca foi e nunca será. Nunca será. Nunca será, né? Jamais. Então, acho que poder mostrar para minha mãe, através da educação também, que existe um mundo que a gente pode desfrutar. Né? Cara, você tá falando aí de uma essência. Isso é essência. Isso é uma experiência pessoal única e intransferível sua. Sim. E de pessoas que sabem bem o que é a escassez. Sim. Porque hoje, quem sabe essa geração atual, né, recente mesmo, vai ouvir essa história e ficar meio que conversa assim meio e tal, né? Por não entender o que é a carência, né? Sim. Por algo, a carência por tudo isso que os nossos pais, você falando da sua mãe aí, eu lembro do meu pai também foi esse, minha mãe também, minha mãe brinca ainda hoje, meu filho, eu sou da roça, né? E ela realmente é da roça, nasceu ali, e a mentalidade dela ainda hoje é essa. E como você falou, não é culpa dela, nunca foi, jamais será. Jamais será. Mas é a realidade. E pra gente que conseguiu ver o mundo de outra forma, caramba, você tem outra perspectiva, né? Aí sim você sabe dar o valor. Totalmente. Aí você sabe o valor que tem a sua mãe, sim, né? Pela história dela, pela origem. E no meu caso, meus pais também, enfim. Porque foi assim. E é sempre bom que quando a gente procure dar um significado para algum projeto, para alguma ação, sabe, que a gente vai fazer, ou alguma decisão que a gente vai tomar, sempre procure a origem, né? Verdade. A origem das coisas. Então, a origem. Não é uma coisa muito incomum, né? Não é uma coisa muito, assim, o que eu vou falar? Não é uma coisa... o Tiago foi a Junqueiro, quando o momento de tomar uma decisão importante da minha trajetória profissional e pessoal. Sim. Eu sempre vou a Junqueiro, sentar na praça. Perfeito. E ficar recordando as memórias do Tiago da Silva naquele momento ali. Então, saber de onde você veio é muito importante. Respeitar a origem, né? Total. E isso foi uma coisa assim, quando eu fui para o Caldeirão do Hulk, as pessoas perguntavam, produção, né? Eu cheguei, passei por me conta. Essa parte, já que ele tocou, a gente vai fazer questão de dar destaque. Porque foi um momento marcante também nessa trajetória, né? A primeira palestra, como eu falei, os primeiros livros distribuídos, o TEDx que você já comentou. E esse momento, assim, de poder ter esse reconhecimento a nível nacional, o Caldeirão do Hulk, o UOL, o BBC, o encontro com a Abílio Diniz, que foi um encontro, assim, rapaz, eu quero maravilhoso. Esse. Foca no Caldeirão do Hulk, mas depois eu quero chegar nesse aí, O Caldeirão do Hulk, a gente passou por um processo de seleção muito, assim, foi um processo muito demorado, me fugiu a palavra, demorado. Né? E assim, recebia link, recebia mensagem, olha,
faz esse trabalho aqui, então preenche esse formulário, responde essas perguntas para saber se de fato a gente estava né, no nível mesmo, né, do projeto lá, do quadro. E quando eu fui selecionado que estava certo de que eu iria, eles me pediram várias fotos, né, de várias passagens da minha vida. A da criança, como eu falei, só tinha uma foto, então só mandei a que eu tinha naquele momento. Na cadeirinha. A cadeirinha lá. Mas quando veio mensagem para eu enviar fotos do lugar de onde eu morava, então veio pedindo foto de Maceió. E hoje eu moro em Maceió. Mas naquele momento eu disse, eu quero falar sobre a minha origem, né? Quero que a minha origem seja contada. Então eu só mandei foto de Junqueiro. Que massa. Então, o que apareceu foi Junqueiro. Então, o Luciano perguntou, Junqueiro? Onde é que fica Junqueiro? Caraca. Então, eu pude mostrar para todo o Brasil, para todo mundo, né, que aquela criança da Escola Estadual Padre Aurélio Góes, que acompanhada de muito carinho pelos professores e aquele encontro incrível com o livro, pôde, né, tá realizando um sonho ali de poder mostrar o seu projeto em rede nacional. Então, isso foi muito interessante. E, como a gente falou sobre momentos marcantes e sobre a origem, aquele momento foi muito importante, né? Sim. Então, você não esquece de onde você vem, mas você sabe exatamente qual é o seu propósito, qual é o seu caminho aqui no mundo, né? Então... Tiagão, e lá no Luciano Huck, né? Óbvio, a gente Sim. é um programa rede nacional, porra, é pra história, assim, eu acho que qualquer figura pública, no mínimo ele tem vontade, ou se tiver essa oportunidade, vai achar legal. Você tá na Câmara que, pô, você tá no Destravo, tá no Decast aqui, já é importante. Com certeza. Né? Aqui a gente tá chegando pro mundo também. Pro mundo também, né? Mas vale ressaltar que você tá num programa consagrado ali, que tem uma repercussão do caramba. A sensação, aí eu quero só sentir aqui para tu repassar para nossa audiência também. A sensação de estar ali, pô, sair de Junqueiro, tô aqui pro mundo. Como é que funciona as glândulas sudoríparas? Tu suou muito, tu fiquei ficou... muito nervoso. Né? Olha, eu não fingi costume, né? Tá. Desde o camarim eu tava muito assim, ansioso, apreensivo. Eu fui num momento de pandemia, né? Eu fui em 2021, Caraca. Então assim... Né, os estúdios estavam todos vazios, eu entrei lá com macacão e tal, esterilizando tudo, fiquei sozinho, não pude levar uma pessoa para me acompanhar da família, né? Naquele momento ali eu fui sozinho, então não tinha plateia. Putz, plateia era virtual. Então aquele momento ali foi o momento que eu disse, poxa, eu não me senti sozinho. Tá. Mas eu sabia que estava acompanhado, mas eu precisava ali me concentrar. É uma experiência diferente. E na pandemia, o Luciano, ele foi um cara assim... a pergunta que eu mais recebo é: o Luciano é realmente daquele jeito da TV? Eu disse, é realmente daquele jeito, totalmente. Entendi. Ele me deixou muita vontade, ele sentiu que eu estava tenso em alguns momentos, ele disse, relaxe, se divirta, não importa o valor do prêmio, quanto você vai ganhar. Lógico que a gente quer que você ganhe muito, mas a gente quer que você se divirta e que você mostre, de fato, o Mochileiro pela Educação. Que massa, né? Então, assim, foi um cara que foi bastante compreensivo nesse momento, né? Sim. Até porque eu tinha vindo de muito longe, eu tinha passado por 3 processos, né, de seleção e não tinha conseguido gravar. Eu tinha ido lá 3 vezes e aí não tinha conseguido gravar o meu programa. Então, eu já estava na 4ª vez indo lá. Então, foi bem interessante, mas foi um momento que realmente eu pude... Poxa, eu tô aqui. Quando terminou a gravação, assim, eu desabei, assim, né? Caraca. Chorei, porque realmente tinha sido um momento bem ímpar, né? De glória, assim. E o mais interessante, você não podia falar nada, né? Então, você ficava, o programa vai passar dia X. Ah, tá. Isso tu gravou e ficou escondidinho, foi? Quieto, só Caraca, minha esposa, velho, isso aí. E minha mãe, né? Aí eu vou fazer uma pergunta que você vai ter que responder baseada tu guarda segredo? Nesse momento eu pude guardar, porque senão meu programa não ia no ar. Não ia pro ar, né? Mas tua mulher sabia? Sabia, ela participou, né? Na plateia virtual, ela com a minha mãe. Inclusive, teve uma das perguntas que o microfone estava aberto. Foi nada. Que era a pergunta qual era o feminino de Jabuti.
Putz. E aí tava lá as opções e tinha um nome que é Jabota, né? Caramba. E aí a minha mãe, ela sem querer, porque ela achou a palavra, né, não é uma palavra corriqueira do vocabulário dela, ela falou a palavra. Jabota, que nome estranho. Ela disse assim. Né? Só que a minha esposa tinha fechado o microfone na hora. A sorte. A sorte. Porque se ela tivesse dito, era a resposta certa, então ia considerar que, né, que a minha mãe tinha me dado a resposta. Então eu ia ser desclassificado. Caraca. Mas assim, quando Deus quer, tem que acontecer. Então, naquele momento ali, ele providenciou tudo. Gostei da frase, irmão. Quando Deus quer, tem que acontecer e ponto final. E aí foi bem legal esse momento, bem interessante. E eu pude desfrutar, né? Sim. Continuo desfrutando ainda. Inclusive, repostei ontem no TBT uma passagem. Eu vi, e o pessoal, né, chovendo de elogios ali pelo reconhecimento, pelo trabalho. Mas, lógico, teve algumas matérias também das TVs locais que eu sempre considero importantíssimo, que tem um papel importante de mostrar também o nosso trabalho e também aqui o TheCast, né, pela segunda vez mostrando um pouco da nossa jornada. Tem sido bem interessante. Então, esses momentos marcantes que vão fazendo com que a trajetória do Mochileiro pela Educação vá ganhando cada vez mais notoriedade, né, mostrando para as pessoas a importância desse trabalho e mostrando que a gente não é um trabalho efêmero, pontual, né, que a gente não é um trabalho que vai acabar, que tem dia e hora marcada para acabar. Que a gente está construindo um trabalho a longo prazo para transformar e continuar transformando vidas, né, através dos livros e através da educação de qualidade, que faz todo sentido para a nossa vida. Você consegue se ver em outro trabalho, em outra coisa, fazendo outro tipo de serviço? Eu já fiz, né? Eu fui carteiro durante 8 anos, 8 né? anos, tá bom, cara. A trajetória do cara, maravilha. Você já foi carteiro? E paralelo ao Mochileiro pela Educação, né? Eu trabalhei nos Correios durante 8 anos entregando correspondências. Pô, então tu já é mochileiro. Já tava na essência. O cara já nasceu com a mochila. Já tava no sangue. Inclusive lá no programa, quando eu falei, ele ficou super feliz, né? Cara, posso entregar R$1 milhão para um carteiro. Não, eu vou ficar muito feliz. Aí foi aquela euforia, né? Aquele momento ali de... Ô, bicho, tu foi carteiro, andava de porta em porta entregando? De porta em porta. Correios. Né? Aparece um cachorro na porta. Já tomei mordida. Já tomou mordida? Já 2 vezes. 8 anos fazendo esse trabalho, velho. E realmente o cachorro não gosta do carteiro, eu não sei porquê. Não tenho essa resposta. Não sabe a resposta. Não tenho essa resposta. Eu sei que era muito. Eu acho que o carteiro enche o saco. O cachorro tá lá de boa. De boa, quietinho. Aí chega um cara batendo pra entregar a porra de uma carta e tal. Movida que eu não tinha caixinha que você jogava assim num lugar seguro, que você considerava seguro na garagem, e o cachorro ia lá e destruía a carta toda. Né? Aí é lá, cara. A culpa é do carteiro. É do carteiro. Né? Mas, assim, foi um momento muito importante da minha vida. Aprendizado, né? De aprendizado. Coleciono muitas histórias, tenho muitos amigos nos Correios. Assim, que massa, foi uma empresa que realmente pôde me mostrar um lado também de, sabe, tinha gente que só pagava a conta quando o carteiro entregava. Sim. Né? Então, assim, que a confiança, a credibilidade. É uma coisa. Entreguei muitos remédios. Na pandemia, inclusive, também entregou muito material de máscara, essas coisas todas. Foi uma fase bem importante da minha vida. Que massa. Vai acumulando experiência. Né? Total. Tiagão, tu percorreu esse caminho e, assim, pelo que eu vejo, você vem gradualmente crescendo, né? Sim. É um degrau, outro degrau e tal. Falar um pouquinho do hoje, os teus projetos hoje. Uma das coisas que eu queria ouvir de você e do seu coração é a experiência de ser pai. Como é isso? Fala pra nós. Eu falei para um amigo meu, né, pro Fábio Atual, que ele falou que, assim, a gente falando sobre paternidade, ele falou sobre motivação. E eu falei que era além da motivação. A paternidade dá um novo significado para a sua existência. Verdade. Um novo significado para a sua existência, porque a motivação, você se motiva lendo livro, assistindo uma palestra de alguém bacana, uma referência que você quer ali naquele momento, que você precisa daquela mensagem para que você possa ganhar um gás novo, ter um momento novo de inspiração, para você poder aí realizar algum projeto, algum objetivo que você queira.
mas você ressignificar a sua existência através da existência de uma outra pessoa, isso é muito profundo. Né? Não, E a Jasmine, quando ela veio, ela veio num momento muito importante da minha vida, né? Um momento que a gente estava nesse processo de transição de carreira, né? Assim, eu falo de fortalecer ainda mais a presença do Tiago Mochileiro nas palestras, nos cursos, nos workshops, escrevendo um livro infantil, inclusive, me deu essa inspiração para poder, porque eu conto muita história infantil para ela, eu invento as histórias da minha cabeça, então esse lado criativo também aflorou bastante, mas o sentimento também de responsabilidade, sabe, de você poder estar ali presente. Sim, como eu falei no início, eu não tive a presença, né, do meu pai, e o Marcos Pianges, ele tem uma frase que para mim resume bem esse momento que eu estou vivendo, né? Eu não sei o que é ter um pai, mas eu sei o que é ser um pai. Que massa. Esse cara é incrível, eu tive a oportunidade de gravar com ele Eu também. vi a sua foto com ele, com o pessoal do Reverb, né? Isso. Com o Alan, com o Thiago. Sabe que eu gravei, compus uma música com o Thiago num quadro que ele tem, né? A música chama-se Estrela do Nordeste. Que massa. E fala um pouquinho sobre... São bons demais, os caras são Papo top. de Monge é o poema que eu mais gosto dele. Eu leio, inclusive, alguns poemas do Alan para Jasmine, quando ela acorda. Leio muito Braulio Bessa para ela também. Isso. Eu sempre gosto de trazer poemas para que ela possa também inspirar. Que maravilha, que benção essa criança. Com certeza que Deus ilumine e abençoe muito. E ela vai crescer com um exemplo prático, não já somente... é chamada de mochileira, né? De mochileira. Muita gente já diz, essa mini mochileira aí. Quando você viu, Jasmine, a primeira vez, cara, minha filha. Eu não tenho uma palavra para definir. Eu não tenho. Eu acho que como eu falei, eu tiveram muitos momentos marcantes da minha vida, da minha trajetória, assim. Eu conquistei muita coisa com o Mochileiro pela Educação e a educação em si trouxe muita coisa boa para minha vida, seja ela reconhecimento pessoal e profissional. Mas eu achei que eu tinha vivido todos os momentos mais felizes da minha vida. O meu primeiro encontro mais importante da minha trajetória foi, né, eu considerava o encontro com o livro. E hoje eu digo para as pessoas que é o segundo encontro mais importante, porque o primeiro encontro foi com a minha filha. Então, quando eu vi o rostinho, quando eu vi ela chorando, assim, né, eu me senti completo. Boa. Eu me senti completo. É verdade. Assim, a vida ganhou, como eu falei, a vida ganhou um novo significado para mim. Então, se tinha o Tiago da Silva antes do livro e depois do livro, tem o Tiago da Silva agora antes da paternidade e pós-paternidade. E eu digo a todo mundo que tem o sonho de ser pai e que seja presente assim, na vida das duas, né? Das duas. Isso, da esposa. Da esposa, principalmente porque também ela é parte essencial da... Com certeza. Né? Não, eu vou aproveitar, já que você falou, e tocar nesse ponto. A tua missão na Terra, né? Teu trabalho, ele requer momentos que você precisa viajar e tal. Sim. E aí você ter uma esposa que compreenda, que entenda isso. Como é o nome dela, da tua esposa? Dailara. Lara, como é que ela encara, acompanha, enxerga e tal, assim, como é a energia dela com relação a esse tema? Quando eu estava nos Correios, a situação seria mais complicada, porque eu trabalhava em tempo integral, né? Então, assim... Ah, tá, entendi. Eu estava 8 horas, trabalhava em São Miguel dos Campos, ia e voltava todo dia. Então, assim, 12 horas do meu dia era nos Correios, né? Já incluindo viagem de ida e volta, enfim, para a cidade. Hoje, como a gente tem essa flexibilidade, né, de atender as cidades com as ações sociais e atender também as demandas de palestras, de cursos, de entrevistas, de workshops, melhor. Então, dá para a gente administrar melhor, de uma forma mais organizada o nosso tempo, né? Então, assim, coloco as metas. Quero viajar e visitar 4 escolas, uma escola por semana. Né? Então a gente faz a curadoria dos livros, recebe os livros da nossa parceira. Um abraço para todo mundo da Ciranda Cultural, né? Massa. Da Livro Presente e da Magic, que faz aí a parte de
mandar os livros, enviar os livros para que a gente possa fazer as curadorias, selecionar as escolas através do nosso formulário mensal. Sim. A gente coloca as escolas interessadas e fazer a visita, fazer uma contação de história, fazer a distribuição de livros, entregar uma estante literária. E também quando surgem as demandas das nossas palestras, né, para a gente poder atender eventos, enfim, congressos, simpósios espalhados pelo Brasil. E a gente consegue ter uma agenda onde a gente pode se organizar previamente, dizer, esse dia aqui eu preciso, né, viajar. Então, Boa. a rede de apoio também vai fazendo parte da nossa Então, tua vida. esposa abraçou a causa e tá junto, né? Como e tem uma coisa também que a gente sempre fala sobre, uma pergunta que a gente sempre faz todos os dias. Você está feliz? Né? Você está feliz? Que pergunta. Tiago Mochileiro, é feliz? Total. Hoje eu sou totalmente feliz. Na vida que eu escolhi, na vida que Deus permitiu, né, de viver e ser esse instrumento de poder transformar a vida de outras pessoas, de poder tocar no coração das pessoas e poder mostrar que aquele garoto, aquela garota que enxerga na minha história a história dele, porque tem muito isso também, né? Às vezes eu chego nas escolas e uma criança olha para mim, ou um jovem olha para mim e diz: Tiago, sua história é a minha história, mochileiro. É identificação, né, cara? Essa identificação faz com que eu me sinta grato, mas ao mesmo tempo também haja uma responsabilidade de poder ser esse canal, esse exemplo para essas crianças, né? Você sabe que eu fiz o Enem, né, no ano passado. Todo mundo ficou surpreso quando eu postei recentemente que eu fui aprovado no curso de pedagogia na Universidade Federal. Tá. E aí o pessoal disse: cara, mas como assim? Você vai voltar para cursar pedagogia? E tem duas coisas que eu queria falar sobre esse fato. Primeira é a seguinte: eu fiz o Enem e fiz a prova para poder inspirar e provocar muitos jovens que estavam desanimados e desmotivados. Top. Então eu entendi que se eu tivesse lá mostrando para eles que eu também encararia aqueles 2 dias, que é uma prova muito difícil, bastante contextualizada. A gente teve aqui recente 2 professores fantásticos mostrando pouco, né, foi massa. Sobre... Bruninho e o Batinga, cara, que os dois assim, caras fera. Mostrando o desafio que é o Enem, que é uma maratona realmente que os alunos... O Enem não é só o dia da prova. O Enem, tem um pré-Enem, né, que é a preparação, onde os alunos têm que se preparar intelectualmente, vamos dizer assim, suas competências, as hard skills, né, onde eles vão trabalhar ali o contexto, a resolução dos problemas, enfim, interpretação, e também soft skills, onde eles vão trabalhar ali a sua emoção, como que ele vai se sentir naquele dia. Então, eu senti que tinha muitos jovens que iriam fazer a prova, mas que estavam, sabe, naquele meio termo, estava morno, não sei se eu quero, não sei se eu vou fazer, então eu vou fazer com você. Então, mostrar ali o dia a dia de como foi o mochileiro pela educação no Enem foi muito interessante. Que lógico, massa. Um pouquinho ferrujado, né? Já tinha 5 anos que eu estava sem fazer a prova, enfim, mas consegui obter um resultado. Foi bem interessante. Objetivo, inspirar. Inspirar. E eu acredito que muita gente se reconheceu nessa história e pôde também dar aquele passo. Poxa, se o mochileiro está fazendo, eu posso fazer. Mas o caminho não é ser somente, tipo, esse canal de inspiração. Eu quero que eles também sejam para os que estão vindo. Entendi. É inspirar para que haja prática. Né? Para que outros também... Conhecendo melhor um pouquinho o Tiago, me veio aqui uma pergunta, cara, do nada assim, mas me veio baseado em tudo que você vem falando e em tudo que a intelectualidade e os livros especialmente representa. A gente vive um mundo de muita gíria, né? Pô, a modernidade, a tecnologia, gíria, palavrões, né? Cara, de repente... em todo canto, né? Músicas e tal. Eu penso que isso bate de frente aí com a parte intelectual, cultural, a cultura limpa, de você subir de nível.
e tal. Eu escutando você falar, e desde quando eu te conheço, né, nas postagens, na prática, né, faço como diz os curiosos de Luciano Huck, né? Ele é assim mesmo quando você, pessoalmente, eu vou fazer aqui uma menção, né? O Thiago Mochileiro, ele tanto é assim legal no vídeo, quem assiste, quem acompanha, como é pessoalmente. Tem uma energia muito boa, a gente dá um abraço nele, aquele abraço que você, caraca, gosto muito e parabéns por isso. E falando da linguagem, né, você é um cara que se mostra um leitor e tal. Tiago chama palavrão? Às vezes eu falo alguns. Mas assim, são em momentos mais de, digamos assim, de você liberar algumas emoções. Mas nada que... Tá, comprometedora. Não, nada beleza. que você possa, por exemplo, denigrir a imagem. Não é nunca com o outro. Tá. É sempre, sabe, momento... Sim. Eu não gostei disso, aí você solta um... Tá, entendi. Não conseguiu aquele objetivo, mas aí você volta e diz, opa... Não, beleza. Não. E eu não estou fazendo apologia à perfeição, não. Eu acho que esse equilíbrio, né? Porque assim, o puritanismo, ele meio que... O ser humano, ele tem muito dessas questões. Agora, o que é importante? Você entender que a comunicação ela é uma ferramenta que ela... é um caminho de mão dupla, né? Que sim. Você pode tanto como abrir caminhos com a comunicação, como fechar. Como fechar, exato. Então, e eu falo assim, eu também chamo... Eu recebi um briefing esses dias para fazer um material para um cliente. Sim. E exatamente tinha lá, evitar gírias. Evitar gírias. Você sabe que quando eu posto, quando eu falo no meu Instagram, eu sempre falo minha saudação, né? Sim. Tradicional, que é salve mochileiro. Salve mochileiro. Então, assim, é uma coisa... Até isso eu perguntei se eu poderia falar. Não, isso aí pode falar. Não, isso aí é tua marca mas também. Mas você tem que entender também qual o tipo de comunicação que você quer levar para as pessoas. Não, e a gente aproveita aqui que esse episódio, ele, além do mais, além de ser inspirador pela história que o Thiago Mochileiro traz, ele também, eu sempre procuro levar ele de forma pedagógica e instrutiva. Quando você faz um paralelo entre a realidade do mundo, em que os jovens, principalmente, né, eles usam por demais a gíria, né, o palavrão, e eu não quero fazer aqui nenhum julgamento, né, de valor e muito menos condenar, mas a realidade é o seguinte, a lição é que os livros, que a cultura da intelectualidade, quando você explora a intelectualidade através dos livros, você vai se desapegando mesmo dessa coisa. Tanto que você falou aí, e eu até concordo com também, a mesma coisa que você, eu chamo alguns e tal, mas a gente que é muito menos. Principalmente quando você pratica a leitura, você está lendo, porque você não vê isso diretamente. Você vai interagindo com um outro tipo de comunicação. Outro nível, né? Outro nível de palavras, e assim, vai enriquecendo seu vocabulário, né? Você vai conhecendo... Eu tenho um exercício muito, muito importante que eu faço todos os dias, há 10 anos. Que massa. Procuro 3 palavras, assim, que ou está em desuso, ou que são poucas usadas, assim, vou procurar significado. Outrora é uma palavra que eu uso bastante. Outrora, né? E aí eu fui procurar saber o que era. Então, sempre eu procuro essas palavras para poder entender a aplicação na frase. E trazer a presente, né? Outro dia eu estava num grupinho de jovens aí, que a minha equipe é toda jovem, né? Arthur é jovem, o Matheus, a Emily... Mas por viver num ambiente de jovem, eu procuro entender também o que eles falam, para que eu não chegue nas escolas e dizer, não sabe nada. Então eu sempre estou antenado, o que eles falam, entro às vezes em alguns grupos de jovens, assim, aleatoriamente, no Telegram, no WhatsApp. Meu filho diz assim, não, pai, ele é nenhuma. Eu, como assim nenhuma, né? Nenhuma é tipo assim, ele não liga, né? E tal. Aí eu tava nesse grupinho de jovens e disse que ia contar uma anedota. Aí o cara, o que é isso, né? Uma piada. Sim, piada. Não, eu nunca vi falar esse negócio de anedota, né? Você sabe que agora, ontem, a palavra mais pesquisada no Brasil, né? Na rede social, na internet, foi calabreso, né? Calabresa. Calabreso. Calabreso. Por conta de um influenciador digital. Sim. Que é também ator, que é o Toninho Tornado, né? Eu vi falar. Que aí, enfim, até o Real Madrid colocou lá, né? Calma, Calabreso, eles são nossos. Em referência aos brasileiros. Então, assim. Agora fiquei curioso, o que é calabreso?
Também não vou sabe? falar quem citou a frase, né? Abre aspas. Ele disse lá que ele não é nada demais, é só calabresa com ó. Calabresa. Aí bicho é foda, né? Mas aí o Toninho Tornado falou que... foda que saiu. Mas aí o Toninho Tornado eu tô com mochileiro, não pode chamar palavrão, não pode falar, pô, tá pô, sacanagem. Então, olha pra aí, Mas velho. ele falou o seguinte, que é um jeito carinhoso de se referir às pessoas. Então, Que o que ele massa. faz? Ele muda a palavra masculina, ele vai pro feminino. Putz. Então ele diz iPhone, ele diz iPhone. Ah, Calabresa, tá. calabreso. Ô, Calabreso, quer dizer, Arthur, como é uma forma carinhosa. Falta muito a pergunta aí. Então, assim, Diga aí. o neologismo, né, ele vai surgindo, né, a criação de palavras novas. Agora, é claro que você tem que obedecer a norma culta. Sim. Você tem que obedecer o que é falado. Então, nada melhor do que você sempre estar consultando, assim, o que eu posso falar, o que eu não posso. Então, Caraca, o livro velho. ele é um instrumento poderoso. E o teu pra poder trabalho, mostrar. ele requer, naturalmente, ele exige uma certa prudência, né? Uma Total, cautela, total. porque é tipo assim, ó, o cara que é religioso, por exemplo, sei lá, um líder religioso, um padre ou um pastor, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Agora, se um dos dois, ou uma pessoa que é muito. Ah, e fulano, né? Eita, mas ele é crente, né? E ele é da missa, ele é do culto e tal. Tem como uma referência, né? referência ali. Então, o Tiago Mochileiro, ele fala muito em livro, e isso requer, e daqui a pouco tu é cobrado também. Tu não pode falar qualquer coisa Não, assim. já pô. pensou, o pessoal às vezes comenta sobre algum tipo de livro e diz. Não conheço esse livro. Você já leu O Pequeno Príncipe? Você tem que... Você já leu O Pequeno Príncipe? Não, nunca vi, não. Sei, Cara, quer dizer, você um dos livros mais importantes da história, atemporal, que traz várias mensagens. Até quem não leu sabe que isso existe, que ele existe. Tão citado, né? Tão citado, frases, né? Mas, Tiagão, conhecendo melhor, por favor. Só para ilustrar, tem uma passagem do livro Pequeno Príncipe, né? Sim. Que a jiboia, a cobra, engole o elefante, né? E tem um desenho lá. E quando o formato fica no formato de chapéu. Tá. Porque ela engoliu, com um volume dentro dela. E aí o pessoal só coloca a imagem, eles brincam na rede social, né? Se você não conhece ou não sabe o significado dessa imagem, por favor, não fale comigo. Que pra brincar, massa, tipo, entendi. se você acha que é um chapéu... Foi bom tu dizer, porque agora eu tô sabendo, não conhecia não. Posso falar com você então? Pode, Caraca, velho. São coisas assim interessantes. Conhecendo melhor ainda um pouquinho, já na reta final do nosso bate-papo, Sim. que por mim aqui a gente demora muito mais. pode ficar, Que aliás você voltará aqui, a gente já disse uma vez. Sim. Eu quero fazer um podcast contigo, aberto, eu, você e mais alguém, pra gente fazer tipo uma roda. Boa. Entendeu? Aqui, com mais duas pessoas, de fazer Sim. aqui um bate-papo intelectual, colocar aí uns 2 livros na mesa e falar assim, pô, você falou aí alguns termos que eles por si requer ou sugerem um tema para um podcast. Enfim, mas aí conhecendo um pouco mais do Tiago, você me parece um cara muito calmo, um cara que passa uma certa paz e tal, nessa sua missão. Aí, curiosidade, o que é que te tira do sério? O que é que faz o Tiago ficar pé da vida e querer chutar o pau da barraca? Eu acho que uma das coisas que faz com que eu, de fato, fique um pouco triste com algumas situações do dia a dia são promessas não cumpridas. Caramba. Quando a pessoa se compromete, não é nem prometer, é o comprometimento. Né? Quando você se compromete em fazer algo, entregar isso é muito algo, chato. e que você não faz, e que não tem uma justificativa plausível para o não cumprimento daquilo que você prometeu, acho que isso me deixa um pouco... Chato. Chateado. Eu não perco a esperança na humanidade. Eu sempre tenho esperança de que a humanidade, em algum momento, ela vai acordar e vai, sabe, ter um momento assim que precisamos, né, ressignificar tudo isso aqui. Mas isso me deixa um pouco triste, me tira um pouco do sério, faz com que eu não faria com o outro, porque sabe o que eu não quero que façam comigo. Então acho que isso é um momento também da gente poder refletir sobre nossas entregas. Muito aqui, bom. Sabe? O que a gente está entregando, o que a gente está deixando de legado para o mundo, né? O que perdurará para a eternidade, né? Quando as pessoas falarem no Tiago Mochileiro, o que elas vão lembrar? Sim, que legado você vai estar deixando, né? Que legado vai estar deixando. Gostei demais. Até a forma do cara ficar puto é assim, é bem mas calma, assim, né? É lógico, que tem momentos que você não... Porque assim, eu sou uma pessoa de 1,90 m, né? O pessoal diz assim,
Peso 115 quilos. O pessoal diz, cara, esse cara... E eu meio que contrario o estereótipo, né? Assim, e é verdade mesmo. O estereótipo é de uma pessoa... Esse cara não, a barba esse cara dele brabo, meu cara, irmão, sai de perto dele e tal. Eu sempre tenho tentado me manter mais calmo e mais sereno. Tiago é um homem de fé? Eu acho que isso... Total. O caminho da fé já diz isso, né? Perfeito. Passar 318 quilômetros, né, com uma mochila nas costas todos os dias. Sim. Mas isso aqui é apenas 0,0001% do que eu... Da sua vida como um todo. Da minha vida como um todo. Eu acho que quando você também se compromete com Deus, né, Amém. esse comprometimento com Deus, de você fé, de você acreditar sem ver. Sem ver. Não, fé é uma coisa incrível. Ali, fé não se explica, movido, né? Fé você tem ou não tem. E aí só você sabe por que tem. E ponto. O tempo, né? Então, assim, a fé e o tempo. Você às vezes quer no seu tempo as coisas. Mas não é você sempre. Assim, eu preciso disso e disso tem que ser agora. Uma coisa, sabe, assim, rápida e instantânea. E Deus está preparando algo para você surpreendente. Caramba, que massa. Você vai olhar para si mesmo, vai sentir vergonha de ter pedido algo tão superficial e Deus está preparando um terreno de abundância para sua vida. Que maravilha. Tiagão, falando sobre, agora falar sobre futuro. 2024, 25, 26. Já chegou ali com tudo, né? Com tudo, cara. O que que tá na tua rota? Resume aí pra gente, assim. Tiago Mochileiro... 2024 para frente aí. Os próximos anos, né, a gente está buscando aí um fortalecimento para buscar um espaço como escritor, né, principalmente começando com os livros infantis, para poder melhorar um pouco mais a nossa capacidade de chegar nas escolas de ensino fundamental, anos iniciais, porque a gente entende que a base ela é o início de tudo, parece muito óbvio, mas se a gente começar a inserir o livro nas crianças que estão começando agora, né, a serem alfabetizadas, então livros de iniciação, desse trabalho pedagógico, sabe, corpo a corpo, fazer com que essas crianças possam desde cedo já entender o livro como seu companheiro. Lógico que o brinquedo é importante, as atividades psicopedagógicas são importantes, você trazer um ambiente escolar que favoreça o desenvolvimento intelectual dessas crianças, o desenvolvimento motor é muito importante, mas também o livro ali sendo aquele companheiro, o livro de cabeceira, de você poder contar histórias, de você poder desenvolver a imaginação, a criatividade, fazer com que esse público aí possa ser atendido desde a essência, desde o início aí da sua jornada como estudante. Então, que massa. Acho que esses livros do Mochileiro pela Educação vêm trazer isso, né? Esse momento de mundo de fantasia, de interação com o lúdico, vai ser bem interessante. Que massa. Fortalecer nossas presenças nas escolas também, com as estantes literárias, encontrar mais parceiros para que a gente possa construir não só uma atividade, digamos, pontual, né? A gente foi lá e distribuiu o livro, mas ter um plano ali, ver se aumentou o número de leitores naquela escola, né? Boa. Se os alunos estão... massa. A próxima viagem? A próxima viagem a gente já tem viagem marcada para o Pará, né? A gente vai desembarcar lá em algumas escolas para fazer algumas atividades bem interessantes. Aproveitar também agora, falar para as escolas que têm interesse, a gente vai estar liberando o formulário semestral para as escolas que têm interesse em receber as ações sociais do Mochileiro pela Educação. E preenche lá e a gente vai tentando colocar a sua escola na rota aí do Mochileiro pela Educação. E quem tiver interesse também levar o Mochileiro pela Educação para eventos, palestras, oficinas, só falar com a Apolo Palestrantes aí que a gente com essa agenda bem interessante para a gente poder chegar. Não, você está em boas mãos, você está em boas mãos. Cara, estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu também, muito feliz. Tem conteúdo pra caramba, velho. Mas eu quero deixar mesmo com você com uma palavra aí para você fazer suas considerações, agradecer. Eu queria agradecer de todo o coração mais uma vez o carinho, né? Falei, olha, esse convite é sempre muito especial. A gente pode estar no outro lado do Brasil, mas sempre vai ter um espaço para a gente poder vir aqui falar um pouco sobre o nosso projeto, sobre o nosso trabalho. O estúdio do Estravo, gostou da pegada? Total. Aqui está um ambiente bem aconchegante, né? Eu até comentei, estou me sentindo em casa, né? Porque está, um de fato, realmente bem, que faz com que você se sinta à vontade para poder conversar sem
não tem um olhar, né, o julgamento, corta Jamais, isso, tá errado. não, tá nada, natural aqui. E eu queria falar sobre uma questão sobre oportunidades, né? Então, há uns dias atrás teve um evangelho que falou sobre, Jesus perguntava, né, ele estava em Nazaré, e ele até fala que na sua própria terra, às vezes, você não é reconhecido. E eu fico muito feliz de poder ter esse reconhecimento aqui do Estúdio de Stravo, de ser aqui de Alagoas, poder mostrar e agradecer também, já aproveitando um ensejo, a todos aqueles que, desde o início, né, desde o Alberto lá atrás, no IBA, até os dias atuais, mostrando também participação que em Alagoas na Tracto, Tracto, Paulo, enfim, que a gente tem tem pessoas aqui no estado de Alagoas, alagoanos ou não, né, mas que amam o nosso estado, que tem muito potencial de fazer com que a gente possa desenvolver ainda mais nossa história e contar a nossa linda história por todos os lugares do Brasil. Então, assim, tem reportagem do Mochileiro, como eu falei, no UOL, tem na BBC, mas sempre que eu estou em casa, eu me sinto mais à vontade de realmente mostrar os nossos projetos, de mostrar a nossa jornada pelo caminho. Então, o Abílio, né, trouxe uma mensagem quando eu o conheci, ele... Cara, peraí. Essa merece destaque. O Tiago Mochileiro teve a oportunidade de estar de frente com um cara que eu sou fã, Abílio Diniz. É um empresário, para mim, fenomenal. O cara que sabe se cuidar, passa dos 80 anos e está lúcido, trabalhando e tal. Eu faço questão de frisar e ouvir aí um pitch seu falando aí. Tudo de frente com Abílio Diniz. Como foi? Para sintetizar o que aconteceu, eu sempre falo para as pessoas que me perguntam por que as coisas acontecem para o mochileiro pela educação. E a resposta é muito simples. Você não pode ter medo de se expor à oportunidade. A oportunidade ela chega na sua vida de várias formas. Às vezes chega até disfarçada. Então, um belo dia eu estava em casa e chega um e-mail para mim falando sobre a oportunidade de se inscrever no podcast chamado Plenai, que é o podcast liderado pelo Abílio e pela Geise Diniz, sua esposa. E naquele momento, a primeira coisa que passa na sua cabeça é, cara, eu já sou um palestrante do TEDx e tal, vou me inscrever. Por que eu vou me inscrever? Mas aí você baixa a bola e por que não me inscrever, né? E aí você dedica um determinado tempo do seu dia, se inscreve, e aí foi o que eu fiz. Me inscrevi e aí fui selecionado para participar do podcast. Que massa. Se eu não tivesse dado a oportunidade de dedicar aqueles minutos ali para fazer a inscrição, certamente eu não teria tido a oportunidade de conhecer o Abílio e a Geise pessoalmente. Então, o que aconteceu? Para mim era muito simples. Eu vou mandar o áudio, eles vão editar e tá tudo certo, né? Foi o meu podcast. Mas aí eles mandaram um e-mail dizendo, olha, como é a primeira temporada que a gente está abrindo o Plenai para pessoas... eu vou usar esse termo, mas lógico que nós somos pessoas extraordinárias. Eu, você, todos aqui são pessoas extraordinárias que têm uma história que merece ser compartilhada. Perfeito. Mas o podcast entrevistou Angélica, sabe? Entrevistou. Então, assim, ele abriu para pessoas, né, que têm histórias bacanas que precisam dessa menção. E aí eles mandaram o pessoal da Península, né, da organização, mandou um e-mail dizendo que o Abílio queria conhecer os selecionados pessoalmente. Aí eu disse, como assim, pessoalmente? E aí, não, a gente vai pagar passagem e tal. Que massa, todo mundo vem para São Paulo. E aí a gente foi e teve um dia completo com a Abílio e com a Geise lá. Almoçamos com eles. Que massa, velho. Foi um momento inspirador. E aí o propósito dele é aprender e compartilhar. Olha só, você está falando de um gigante, né? Um gigante do conhecimento, de uma história brilhante aí e tal, e se debruçar, aprender com o Tiago Mochileiro. Encerro esse episódio usando esse exemplo aí como um grande exemplo, cara, para fazer alusão a todos que querem aprender na vida. Aprendizado é algo
sem precedente, de tanto valor que tem. Sim. Né? E ele não tem um momento certo, né? Assim, você está aprendendo Sim, todo sim. Você aprende num café, você aprende numa conversa no ponto de ônibus, você aprende num momento que você tem com a sua família, você aprende num momento em que você lê, num momento que você escuta uma boa música, que você escuta um bom podcast. É verdade. No momento que você revê aprendizado um grande amigo. sempre, né? Então, aqui, por exemplo, foi um grande aprendizado. Sim, total. Né? Eu saio mais rico, né? Com certeza. Eu ouvi até... coisa aqui que, poxa, vai ficar para minha história também. Tem a história antiga que fala, né? Quando duas pessoas, cada uma com uma ideia, se encontram e que elas trocam uma ideia, as duas saem com duas ideias. É uma história muito... Eu escutava isso na faculdade, mas que faz total não deixa sentido. de ser atual. Né? Logo, um podcast como esse, de mais de 1 hora, saímos daqui com várias ideias boas. Cara, eu quero te parabenizar. Eu que agradeço. Te parabenizar de voltar coração. em breve. Com certeza. Essa casa, de fato, é sua. Você tem a oportunidade. Sempre que for lançar um produto novo, alguma coisa, bate o fio pra gente. A gente se organiza e você está dentro da nossa grade. Perfeito. Muito obrigado. Certo? Sucesso e que a bênção de Deus seja sempre a sua companheira. Amém. Um abraço aí para sua família, para a esposa, para a filhinha e para todos que te seguem. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio fantástico. Espero que vocês continuem acompanhando aí mais episódios do TheCast e também a Jornada do Mochileiro. A Jornada do Mochileiro. Muito bom. Você que nos acompanha, nos segue, não esquece de ir lá no nosso canal, se inscrever para receber as notificações e também de assistir e mandar esse episódio para muita gente. Tiago Mochileiro, eu sou fã do cara, tem um trabalho fantástico, vale a pena você ouvir e acompanhar a jornada dele, ok? Forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.